Provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, ano 15. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Está aqui uma jornalista diferente daquelas de que vocês já ouviram falar. Esta aqui é crítica de literatura e de teatro e de mais muitas coisas na vida, porque hoje não é mais possível ser crítico de uma coisa só. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, formou-se jornalista na USP, Universidade de São Paulo, e doutorou-se em letras na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Doutorou-se em letras, é de supor que tenha tentado também o árduo caminho das escritoras, tentou mesmo e deu certo. Mas vamos deixar as coisas com ela própria, que certamente falará de si melhor do que nós. Ela é Ida Vicência. Ida Vicência. Você se acha melhor crítica literária, crítica de teatro ou escritora? Como crítica de teatro, eu acho que eu sou uma escritora. Porque as minhas críticas não costumam ser muito corriqueiras. Não é que me falte modéstia, mas quando eu escrevo alguma crítica, eu quero entrar no âmago do espetáculo e no coração dos atores. Eu me preocupo muito com isso. Por isso que quando eu não gosto de um espetáculo, eu não faço a crítica. Mas eles não sabem disso e pensam que eu não assisti e ficam me convidando. Qual foi o seu ponto alto como escritora? Eu tenho 4 livros publicados, tenho uma biografia sobre o Otávio de Faria, que não se intitula biografia, é sobre a obra dele e o teatro dele, porque ele foi um dramaturgo, de uma só peça, mas foi um dramaturgo. É verdade. É. E tenho um livro de contos que eu escondo de todo mundo. Eu só deixo os meus amigos lerem. É isso aí. E fala de você como crítica. De teatro ou de literatura? Da vida, do mar, principalmente do teatro, que é a vida, o mar e etc. Eu acho que a crítica de teatro, ela não é uma verdade, nem para mim, nem para as pessoas que leem. Não a minha crítica, qualquer crítica de teatro, porque ela não cumpre um papel definitivo, a não ser quando ela aponta alguma coisa que possa orientar o ator, o diretor, alguma coisa de carinho, de paixão pelo que eles fazem e pelo que ela está fazendo. E eu pretendo que a minha crítica seja uma crítica de paixão. Principalmente porque eu não recebo um tostão para fazer. Outro crítico. Este é de cinema. Ele é jornalista especializado no assunto há mais de 30 anos. Ele é Celso Sabadin. Celso Sabadin. No Brasil hoje, críticos de cinema, eles conseguem viver só disso? Não mesmo, são pouquíssimos, a gente pode contar nos dedos de uma das mãos o crítico de cinema que vive exclusivamente da crítica. Todo mundo tem um plano B. E o que você faz para reforçar a renda de crítico? Eu dou aulas de cinema, faço assessoria de imprensa, faço curadoria para festivais, escrevo livros também, eventualmente. Meu Deus! A gente vai se virando, né? É a história do mundo. Não só um pouquinho. Dizem que você
dá ótimas aulas de Mazzaropi em bibliotecas públicas. Por que Mazzaropi? Porque foi uma provocação que me fizeram. O produtor Moraci Duval, em 2008, 2009, ele me provocou, ele pediu que eu escrevesse um roteiro para um filme sobre Mazzaropi, que seria uma biografia sobre Mazzaropi. Essa biografia acabou não dando certo como ficção, do jeito que o Moraci Duval queria, mas a gente acabou fazendo um documentário. E a partir daí eu fui me interessando cada vez mais pelo assunto, eu fui pesquisando cada vez mais Mazzaropi e acabei entrando de cabeça nesse assunto. Eu acredito que tem muita gente de boa intenção, sim. Se eu não acreditasse na bondade humana, eu não estaria aqui, né? Então eu acredito sim que quem faz uma crítica, principalmente profissional, não tem a intenção, eu parto desse princípio, não tem a intenção de ser negativo ou de prejudicar, mas às vezes eu discordo. Cara, reza a lenda que todo crítico é um artista frustrado. Opa, desculpa. E então, eu não leio muito, não. Um crítico de cinema é um cineasta que não deu certo? Não acredito nisso. Essa é um velho estigma que o crítico de cinema tem, que é como a pessoa não conseguiu ser cineasta, ele foi se tornar crítico. Eu não acredito nisso. A grande maioria dos meus colegas é crítico de cinema realmente porque gosta da crítica, do pensamento cinematográfico e não tem pretensões de ser cineasta. 12 anos na Band, 3 anos no Canal 21 como comentarista de cinema. Você saiu. Não lhe quiseram mais? Não me quiseram mais. Depois que o seu João Saad faleceu, infelizmente, a nova diretoria da Band, ela limou, né, como se diz, todo o conteúdo cultural. Então, tudo que tinha a ver com literatura, com cultura, com cinema, com teatro, foi tudo eliminado da rádio, da televisão, perdão. Eliminaram até o canal do esporte do Luciano do Vale, na época, em nome de uma suposta guerra pela audiência. Um livro que você escreveu, o título é o seguinte: Vocês ainda não ouviram nada. O que foi que nós não ouvimos? O subtítulo do livro é A Barulhenta História do Cinema Mudo. Então, é uma história que eu levanto sobre o cinema mudo, desde as origens até antes de Lumière, até antes de Thomas Edison, e conto essa história até outubro de 1927, foi quando o cinema se tornou falado. E é um período fascinante, é um período maravilhoso, um período romântico da história do cinema, que eu pesquisei durante alguns anos para transformar isso em livro. Isso me deu um prazer muito grande de fazer. Apesar de você saber que todo romântico tem que se fuder, não é? Às vezes precisa, né? Senão não se torna um romântico, né? Qual a peça de teatro cujo diretor mais odiou a sua crítica? Olha, o espetáculo era realmente desolador, mas eu não posso dizer o nome, porque é uma coisa muito particular. Mas ele ficou sabendo pela maneira, porque eu vou naquele estilo morde e sopra. Então a pessoa não sabe se eu gostei ou se eu odiei. Mas quando eu não faço esse estilo morde e sopra, é sinal que eu amei. Você diz, analiso peças com um ponto de vista colaborativo e envolvido. Quem pede tua colaboração e envolvimento? Eu acho que quem pede é o que nos cerca, é a vida do artista. É uma profissão, é uma vida, não é... Nem diria que é uma profissão, é uma vida difícil. Ser artista, porque a gente está mexendo com o que há de mais verdadeiro na gente, né?
Então, por isso que eu me envolvo. Você desenvolveu no Rio de Janeiro uma pesquisa chamada O Teatro Católico de Otávio de Faria. Fale a respeito para as pessoas que nem sabem quem foi Otávio de Faria, uma das coisas mais importantes deste país na literatura. É verdade. Mas Otávio de Faria, ele fez a descoberta da burguesia, da aristocracia. Ele falou sobre, digamos, um Nelson Rodrigues, que fala sobre a classe média e pobre, ele fala sobre a aristocracia decadente. Então, ele descobriu uma vertente que é não é explorada. Ninguém hoje, até hoje, ousou falar mal, principalmente na literatura brasileira, sobre ou contra a aristocracia brasileira, da maneira que o Otávio de Faria fala. Você também pesquisa sobre Cecília Meirelles e Antônio Abujamra. Você pesquisa sobre mim? Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Eu não sirvo para ser pesquisado. Eu sei tudo sobre você. É, perigoso, hein? Pode ser que você saiba só as coisas fáceis de se acreditar. O Teatro Poético de Cecília Meirelles já está pronto, está impedido de vir a público, por quê? Bom, ele foi censurado. É uma questão meio delicada, eu não gostaria de entrar em detalhes. O fato é que eu descobri, por acaso, pesquisando, encontrei 2 peças da Cecília que ainda não tinham sido... Aliás, ela nunca foi levada à cena, né? Alguém não gostou do texto da peça e disse que não podia ser divulgado. E ficou por isso mesmo. Cecília Meirelles, hein? Quem diria? Celso Sabadin. O cinema brasileiro, na sua opinião, vai bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que nós conseguimos resolver o velho problema da produção. Hoje nós produzimos uma variedade de filmes muito grande, uma quantidade de filmes bastante razoável, mas não há onde exibir isso, Abu. Nós não temos salas de cinema, nós temos distribuidoras não muito eficientes e isso gera um mercado interno consumidor muito pequeno. Nós temos 2.000 e poucas salas de cinema, para um tamanho de país como esse, é muito pequeno. Estima-se que só de 10 a 15 milhões de brasileiros vão ao cinema regularmente. Nós temos 200 milhões de habitantes, né? Então é um percentual muito pequeno. E esse nosso cinema é melhor que o argentino? Eu vou usar o artifício do nosso querido Paulo Emílio Salles Gomes, fundador da Cinemateca Brasileira, um grande crítico de cinema, que dizia que o pior filme brasileiro me fala mais de perto do que o melhor dos filmes estrangeiros. Essa é uma frase que eu escuto, eu tenho 83 anos, eu escuto há uns 50 anos. Então, reforçando mais uma vez hoje para a gente. Tá bom. O público já sabe que o cinema feito hoje no Nordeste é o melhor do Brasil? O grande público, não. O público mais ligado à imprensa especializada, o público mais antenado aos movimentos culturais brasileiros, sim, esse já sabe que o cinema nordestino em geral e principalmente o pernambucano é o melhor do Brasil. Mas o grande público, ele ainda acredita que o único filme brasileiro que está em cartaz são as comédias da Globo, o que também não é verdade. Mas a gente tem culturas regionais fortíssimas também, então acho que depende do trabalho que está sendo realizado e da mensagem que queira passar, né? A mensagem que são mais universais, acredito que essas mensagens talvez carreguem um pouco mais de culturas de outros países e coisas mais regionalizadas, o que conta a nossa cultura, talvez não, né? Você acha que os críticos de arte, eles são admirados, temidos ou desprezados pelos artistas?
Você acha que os críticos de arte, eles são admirados, temidos ou desprezados pelos artistas? Depende do crítico e depende do artista. Nós temos excelentes críticos de arte, temos medianos, temos picaretas, todo mundo tem um pouco de tudo, Abu. E o que você escreveu sobre Vicente de Carvalho? Ele foi um poeta paulista, uma espécie até de caiçara, porque ele nasceu no interior, perto de Ubatuba, por ali, por aquela região. E não vá me pedir para dizer as poesias, porque me pegou desprevenida, mas ele tem poesias sobre o amor e sobre a mulher, sobre o domínio da mulher, que elas têm o domínio total do homem. Livro seu de contos. Você diz, o elogio do gozo deu certo? Pois é, até hoje eu não sei se deu certo ou não deu certo, porque eu não deixo ninguém ler. Lançaram e eu mandei recolher a edição e era uma ironia e uma homenagem ao Erasmo de Roterdã, que é o elogio à loucura. É uma pretensão muito grande minha, o elogio do gozo, e que não entra o gozo. Entra, sim, o nosso tempo terrível que a gente viveu, de 64 até 80 e poucos, não é? Nosso calendário de pedra. Dizem também que você escreve contos com técnicas do texto teatral. Alguém já quis adaptar você para o teatro? Não, ninguém leu o meu livro. Escrever te deixou rica? Não, eu estou cada dia mais pobre. Como é que estão a cultura e a educação em seu país? Está caminhando, eu acho que está saindo de um inferno para melhorar um pouco, porque antes não tinha nada. Quem fala mal da cultura e da educação em nosso país não lembra os anos 90, que a gente não podia estudar, não podia fazer nada. Tem uma frase de Juan Carlos Onetti, grande romancista uruguaio. Os críticos de arte são como a morte. Eles demoram para aparecer, mas sempre chegam. Comente. Eu acho que o crítico de arte não tem tanta importância como a morte. Muito longe disso. Aproveitando que Onetti disse que os críticos são como a morte, eu pergunto, como é que você gostaria de morrer? De velhice? Não vai ser no hospital com aquele negócio assim, não? Não. Tranquilamente. Tranquilamente? Bem velhinho. Ser tranquilo é ser trágico. Não. A tranquilidade é sempre bem-vinda. Eu gosto da tranquilidade. Horror. Eu gosto dela. A tranquilidade é horror. Me diga uma coisa, Celso Sabadim. Você é religioso? Não especificamente. Um pouco espiritualista, mas não religioso. Alguém entende isso? Eu acredito que há alguma coisa além, mas não me fixo em nenhuma linha religiosa, nem do Ocidente, nem do Oriente. Eu só acho que há coisas maiores e além por aí que a gente não sabe o que é, mas que elas há. Você mente? Todo mundo mente. Você chora? Muito. Por quê? Até em inauguração de supermercado, trailer de cinema, propaganda de banco, eu sou extremamente emotivo. Às vezes uma frase me faz chorar. Nos filmes eu choro muito, mesmo quando não são filmes de chorar. Uma vitória que eu vejo num evento esportivo me faz chorar. Uma cena de rua me faz chorar. Eu sou
um chorão inverterado. Você chora diante da beleza? Muito, muito, sem dúvida nenhuma. Um dos filmes que eu mais chorei foi A Lista de Schindler. E não foi pela temática do filme, não foi por causa disso, não. Eu me coloquei no lugar do Spielberg e pensei assim, um artista que faz essa contribuição para o cinema, para o mundo, para a sociedade, é de uma beleza tão grande que imagino que para o Spielberg deve ter dado uma sensação de saciedade. Eu choro sim diante da beleza, bastante. E da Vicência, você mente? Eu acho que não sei. Dizem que toda mulher mente, mas a minha verdade está, eu acho que dentro de mim ela escapa, assim. Ó, aqui está um símbolo da verdade. Você chora? Muito. Por quê? Porque eu sou chorona, eu choro com filme, eu choro com um olhar, eu choro. Você chora quando se olha no espelho? Adorei. Nunca, tá bom. Você chora diante da beleza? Claro, claro. Celso, olha que intimidade, hein, Celso? Por favor. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Eu acho que eu estou plenamente satisfeito com as suas perguntas. O que é a vida, hein? Então eu vou fazer a última pergunta para terminarmos essa nossa alegria de convivência que não é falsa. Celso, o que é a vida? Bem simples essa pergunta, né, Bu? Uma coisa... Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Eu jurei que eu ia dizer, a vida is a walking shadow. O que é a vida? Eu acho a vida uma coisa maravilhosa, que você deve fazer o possível e o impossível para conservar o simples fato de estar aqui, nesse planeta, é uma maravilha, porque depois não tem mais nada, acabou. Bu, eu não sei. Eu sei que eu gosto de estar nela, às vezes eu não sei se eu estou nela ou ela está em mim. Eu sei que eu gosto muito, mas o que é, eu não sei. É como um prato maravilhoso que você saboreia e não faz a mínima ideia quais são os temperos, nem do que ele é feito. Eu gosto, como dizia Gonzaguinha, é bonita e é bonita, mas o que é, não sei. O que é a vida? Não sei. Não sei. E não vou ficar perdendo muito tempo pensando nisso, porque uma coisa eu sei, ela é curta. Tá bom. Então levanta, dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, tá bom? O problema dos críticos, às vezes, não é exatamente eles. O crítico nos parece muito lúcido quando elogia a nossa obra, mas aquele que nos faz restrições, esse já não é lá um crítico, ele já não é essas coisas de crítico, ele não é nada.